Muito bem, meu amigo, seja bem-vindo, meu nobre coleguinha. O nosso assunto agora é falar sobre o ciclo orçamentário. E nós iniciamos aí mostrando para você, um quadro desse ciclo, como ele ocorre, lógico, um quadro bem simplório aí. E o nosso objetivo é passar por todos esse quadro, Vai desde a elaboração, passando aí pela apreciação, aprovação, a sua publicação, entra na execução e pelo acompanhamento e também pela avaliação, ok? Então, como é que ocorre isso? Bom, a elaboração propriamente dita, cada unidade gestora define uma proposta parcial de orçamento. Mas o que é uma unidade gestora? A unidade gestora é a unidade que, ela sendo orçamentária ou administrativa, possui o poder de gerir recursos orçamentários e financeiros. Seja esse poder estabelecido de forma própria ou sob descentralização. Ou seja, o que isso indica? Se ela for uma unidade gestora orçamentária, indica que ela recebeu diretamente recursos para gerir. Se ela for uma unidade gestora administrativa, ela recebeu recursos por outra unidade para gerir, ok? Então, é isso que define. Mas cada unidade vai definir a sua proposta parcial de orçamento, tá bom? Só para termos aí a diferença, A unidade orçamentária, a unidade gestora, todas as duas são orçamentária. Ela recebe direto da lei orçamentária anual, direto lá da secretaria, do Tesouro. E a unidade administrativa, ela depende de transferência da unidade orçamentária, tá? Então, cada unidade gestora, seja orçamentária ou administrativa, manda para um órgão que é o seu órgão maior, Ele centraliza e manda para toda a unificação, toda a reunião, desculpem pela tosse, toda a reunião desses orçamentos, que ele vai somando, o orçamento parcial da unidade gestora 1, o orçamento parcial da unidade gestora 2, que conclui aí o órgão 1, e aí ele vai somando lá. Então, o orçamento total do órgão A foi X, o orçamento total do órgão B foi Y. Isso vai sendo enviado também para o setorial, que possui todos esses órgãos aí, ok? Bom, esse orçamento é concluído pelo princípio da unidade, num único orçamento. Então, que é a Secretaria de Planejamento, ela funciona como setorial, e recebe e vai ali somando todos os orçamentos, de cada um dos órgãos gestores, de cada uma das unidades gestoras, ok? Como é feito o segundo passo, que é o passo da apreciação. Bom, na Câmara, então, segue para a Câmara, Então, o chefe do Poder Executivo recebe, não é isso? Então, ele encaminha para a Câmara Municipal. Nesse sentido, a Câmara recebe essa proposta e analisa por 3 comissões permanentes de vereadores. Depois que essas 3 comissões permanentes ela analisa o orçamento, aí ela é apreciada por todo o plenário de vereadores. Bom, plenário agora, os vereadores começam a apresentar emendas ao projeto. O projeto original lá de orçamento, Eles podem fazer isso de forma individual, ou seja, ele mesmo apresentar como vereador, ou de forma coletiva, através dessas comissões, tá? E eles podem até mesmo, lá na Lei Orçamentária Anual, modificar os créditos orçamentários previstos para cada órgão ou para cada entidade pública. Lembra daqueles órgãos lá que colocaram, que cada unidade gestora mandou? Então, eles podem até mesmo colocar lá ou alterar cada um daqueles, ok? Mas até onde vai esses limites, ou essas alterações? Bom, há alguns limites quanto a essas alterações. Eles não podem aumentar o total de despesas que foi previsto no orçamento, tá? Então, esse é o principal limite. Se o orçamento foi previsto em 1 milhão, eu vou colocar mais emendas, eu tenho que retirar algumas, porque tem que bater nos 1 milhão, não pode aumentar. Pelo princípio do equilíbrio, ok? Se eu incluir uma nova despesa ou aumentar a despesa que já está prevista, como eu tenho o princípio do equilíbrio, eu tenho que indicar os recursos que eu vou cancelar de uma outra programação que já estava prevista para cobrir, para não ultrapassar esses 1 milhão. Ok? Bom,
E nesse sentido, eu tenho dois pontos que eu tenho que observar nessa alteração. A primeira é que qualquer coisa que eu incluir ou aumentar tem que estar compatível com a minha estratégia de governo. Então tem que estar compatível com aquilo que o governo estabeleceu, com o chefe, né, do executivo estabeleceu como prioridade, e tem que estar compatível com aquilo que foi estabelecido como estratégia no PPA. Essa é a primeira. A segunda é que tem algumas coisas que eu não posso cancelar ou diminuir. Por exemplo, eu não posso diminuir o salário da galera, isso eu não posso. Eu não posso diminuir as despesas que eu tenho com a aposentadoria, também não posso. As despesas que eu tenho com o serviço da dívida, o pagamento, por exemplo, de juros e da amortização, isso eu também não posso, porque senão, né, eu poderia aí acabar dizendo para o mercado que eu sou um mau pagador, aí eu não posso. E nem as transferências constitucionais eu também posso. Então, essas aí eu não posso mexer como vereador. Beleza? Bom, então nós temos aí as duas fases, né? A da elaboração e da apreciação. Podem apreciar, nessa apreciação eu posso alterar, mas tem alguns ditames, né, para a gente ficar de olho quanto à alteração. Aí entra a próxima fase, né, que é da execução. Da execução, ela se destrincha um pouco, ok? Porque ela pode ocorrer de algumas formas. Por exemplo, na execução, antes mesmo dela iniciar, se faz necessário que se publique o quadro que detalha as despesas, que nós chamamos de QDD. Ele é um documento que contém mais analiticamente os dados que autorizam, a nível de lei, os projetos, as atividades e as operações que contêm despesa por despesa. Depois que esse quadro ele é publicado lá no Diário Oficial do Município, aí os órgãos podem começar a executar o orçamento. Ok? Como eles vão fazer isso? Bom, aí nós temos duas formas. Tá? Nós temos a descentralização orçamentária. Nessa descentralização orçamentária, a lei orçamentária anual, ela contempla, né, as unidades setoriais de cada órgão com as dotações orçamentárias. Ok? E essas dotações precisam também ser descentralizadas para as unidades gestoras, para que elas possam executar. Ok? Essa descentralização pode ocorrer por dotação, por provisão ou por destaque. A provisão ou destaque podem ser chamadas também de descentralização interna ou externa. Tudo bem? Então, ó, eu publiquei o QDD, não é isso? Agora o dinheiro tem que começar a sair. Como é que ele vai sair? Bom, por dotações ou por descentralização. Tem que sair da unidade setorial para cada órgão e de cada órgão para cada unidade gestora. Para que esse movimento ocorra, só pode ter três formas: a dotação, a descentralização externa e a descentralização interna. Vamos ver como cada uma delas se conceitua? A dotação é quando eu transfiro um crédito de um órgão central do sistema orçamentário às unidades setoriais. Então é quando, por exemplo, o setor único de planejamento, né, transfere para as unidades setoriais de orçamento. Ok? Como o Tesouro, por exemplo, transfere para o Ministério. Ou a Secretaria de Planejamento lá transfere para a Secretaria de Educação. Tá? Então, nesse sentido, eu estou transferindo. A Secretaria de Fazenda, né, transfere para a Secretaria de Educação. Então, o órgão central transferiu para o setorial. Nesse caso, eu estou dotando as unidades setoriais de orçamento. Ok? Estou transferindo o crédito. A descentralização interna é quando eu transfiro o crédito entre unidades gestoras de um mesmo órgão. Então, transferi para a unidade setorial, eu dotei essa unidade setorial. Tá? Agora, o órgão lá, que está dentro da unidade setorial, né, ele começa a transferir entre unidades gestoras dele. Então, a Secretaria da Educação, que é um órgão, né, começou a transferir, tá, para o colégio A, para o colégio B, para o colégio C. Todos esses colégios fazem parte do mesmo órgão.
Então é uma descentralização interna, porque ocorreu nele mesmo, no mesmo órgão. Ok? E a descentralização externa é quando eu realizo de um órgão ou de uma unidade gestora que está dentro de um órgão para uma unidade gestora que está em outro órgão. Ok? Então, foi necessário, por exemplo, transferir recursos que estavam aqui destinados à Secretaria da Educação para a Escola A para a Secretaria de Saúde, para atender aqui, por exemplo, o Programa de Saúde da Família. E nesse sentido eu vou ter que fazer uma descentralização externa, porque estava aqui nesse órgão e agora vai para o outro órgão. Ok? Tudo bem? Então, dotação, transfiro do órgão central, doto para a unidade setorial. Descentralização interna ocorre na própria estrutura, descentralização externa ocorre em estruturas diferentes. Ok? Além da descentralização orçamentária, tem a descentralização financeira. Depois que eu solicito e aprovo, aí eu realizo a descentralização financeira, que ocorre pela cota, que é quando o órgão central transfere para o órgão setorial, né, os créditos condicionados à arrecadação dos recursos e o montante de compromissos financeiros que foram assumidos pelo órgão. E também o repasse e o subrepasse. O repasse é quando eu transfiro dos órgãos setoriais para outro órgão e o subrepasse é quando eu transfiro dos órgãos setoriais para outra unidade orçamentária ou administrativa que a eles estão vinculadas. Ok? Bom, fechou aí? Bom, aí agora tem o pagamento daquele fornecedorzinho, né? Eu transferi para o órgão, descentralizei, né? Agora ele vai pagar para o fornecedor. Como é que ele faz isso? Como é que ele paga para o fornecedor? Para executar o pagamento tem outra questãozinha. Ele pode fazer isso pelo empenho, pela liquidação e pelo pagamento. Ok? Bom, aí cada uma delas também tem a sua própria nomenclatura, né? O seu próprio conceito. A nota de empenho, ela representa a garantia para o fornecedor que o contrato foi compromissado ao orçamento. Então, o fornecedor entrega ao serviço público, né? Então, chegou lá e recebeu a nota de empenho. Então, nesse momento, ele teve a garantia que o serviço que ele prestou, que o contrato que ele realizou com o serviço público está compromissado ao orçamento. Aí segue-se aí a liquidação. A liquidação é a verificação do direito que foi adquirido pelo fornecedor com base nos títulos e documentos comprobatórios. Então, eu pego a nota de empenho e pego a nota fiscal. E na nota fiscal eu verifico se está tudo correto com a nota de empenho e também com o serviço realizado. Ele prestou serviços de limpeza. Realmente prestou. Ele me entregou aqui tantas cadeiras, porque foi cadeiras que eu comprei. A nota de empenho está batendo aqui, ó. Realmente bate o valor. Ok, é de cadeiras? Foi de cadeiras. Deixa eu ver as cadeiras. Ele prestou aqui, entregou no dia tal. Então ok. Então bate aqui que está líquida. Foi paga? Ainda não. Aí entra o pagamento, que é a terceira fase. O pagamento é a entrega do recurso mediante a ordem bancária. Ok? Então, é dessa maneira que ocorre a execução do orçamento na administração pública. Eu descentralizo o orçamento, que pode ocorrer pela dotação, não é isso? Primeiro ocorre a dotação, depois que eu dotei, eu faço a provisão, que é a descentralização interna, ou o destaque, que é a descentralização externa. Aí entra o empenho, em que o fornecedor, né, tem a garantia que o contrato foi compromissado ao orçamento, que é no momento em que ele realiza o contrato, tá? Aí segue-se a nota de empenho. Eu realizei o contrato com a prefeitura, ou com a secretaria, ou com a escola, aí eu tenho lá a nota de empenho, porque quer dizer que ali foi compromissado. Quando eu entrego o serviço, quando eu entrego a nota fiscal, eu tenho a liquidação, mas ainda não recebi. Lá na nota fiscal é conferido os itens, é conferido a prestação do serviço. E aí eu tenho lá, geralmente, né,
a ordem dizendo que com tantos dias eu vou receber. E em tais dias eu recebo a ordem bancária, que é efetivamente o pagamento. Ok? Assim ocorre o ciclo orçamentário, né? Ou fecha aí a execução do ciclo orçamentário. Mas não é a última fase, né? Nós temos a fase final, que é a fase do acompanhamento e avaliação. Antes nós temos, né, a questão do empenho. Ele pode ser ordinário porque é destinado a atender despesas com valores já conhecidos e cujo pagamento deve ocorrer uma única vez. Ele pode ser feito também por estimativa ou empenho, que é aquela primeira fase, tá? Então, ele pode ser ordinário, por estimativa ou global. Ele vai ser ordinário quando for destinado a atender a despesas com valores já conhecidos e cujo pagamento vai ocorrer apenas uma única vez. Pode ser por estimativa, como com despesas, né, que eu não sei o valor previamente, mas que eu vou ter ali mensalmente, mas que eu sei mais ou menos quanto que vai dar, né? Por exemplo, o pagamento de luz. Eu não sei quanto vai se dar, mas ele se dá com uma base não muito homogênea, né? Então eu estimo. E pode ser por valor global, que são despesas com valores conhecidos, mas de pagamento parcelado, como por exemplo o pagamento de um serviço de vigilância, né? Então eu tenho lá, eu contrato por um ano e todo mês eu vou pagar X valores, né? X reais por cada um dos meses, mas o contrato é de um ano, ok? A estimativa, por exemplo, é o pagamento de luz e o ordinário é uma única vez, um pagamento que eu vou pagar de uma única vez. Eu já conheço o valor, é uma única vez, né? Então eu empenho ele em forma ordinária, ok? Bom, a última fase do nosso ciclo orçamentário é o acompanhamento e a avaliação, né? Que é feita através do controle. Então, nessa fase ocorre o acompanhamento e avaliação do processo de execução do orçamento, que, conforme a legislação nos apresenta, será interno quando realizado pelos agentes do próprio órgão, no caso, por exemplo, de uma auditoria interna, de uma corregedoria, ou até mesmo por próprios membros da administração, tá? Quando, por exemplo, eu faço lá a liquidação, eu estou realizando na liquidação uma auditoria interna. Tá? Ou eu posso realizar o controle externo, quando o Poder Legislativo realiza esse controle. Ok? Nesse sentido, o controle que é feito externamente, né, que é o controle que nós falamos que é parlamentar, ele pode ser realizado de forma direta ou indireta. Ele vai ser direto quando realizado pela Câmara dos Vereadores, que geralmente é feito pela parte política, né, mas também ele pode ser realizado diretamente pela Câmara, né, quando ele questiona algum dos itens do orçamento, ou até mesmo quando ele aumenta ou diminui uma despesa, e ele pode ser indireto quando o Tribunal de Contas, né, ele auxilia a Câmara de Vereadores, talvez questionando um pagamento, né, ou talvez reprovando as contas do prefeito, por exemplo. Aí ele auxilia e ocorre o controle parlamentar indireto nesse sentido. Ok? Se você desejar saber mais sobre o Orçamento Municipal de São Paulo, nós trouxemos aqui como dica, né, a página da Câmara Municipal, em que lá fala, né, sobre o orçamento já desse ano. E é inclusive uma sugestão para acrescentar aí o seu conhecimento. Beleza? É uma página super bacana aí que com certeza vai acrescentar nos seus conhecimentos. Coleguinha, aqui a gente finda então o nosso curso aí sobre planejamento, né, e orçamento para a administração municipal, que com certeza, né, nós sabemos o quanto enriqueceu o seu conhecimento aí. Não deixe de revisitar tudo isso, esperamos ter contribuído bastante aí para o seu avanço, para aquilo que você deseja, né? E desde já nós desejamos sucesso aí na sua prova, né? No seu desejo, no seu sonho aí, em todas as suas conquistas de ser um servidor público municipal. A gente não está se despedindo porque a gente vai se encontrar aí em mais cursos, né? A gente vai se ver aí em outros módulozinhos, em outros bate-papos. É só um rapidozinho tchau e um até breve, ok?